Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre a vitória de Osmar Stabile. E já te aviso de antemão, se você gosta de um vídeo sincero, rigoroso, intenso, mas verdadeiro e sempre com muito respeito, esse vídeo aqui é para você, tá? Já tô te avisando, mas vai ser sempre com muito respeito, não vou falar palavrão nem nada do tipo, preservando aqui a imagem do nosso trabalho e do nosso canal, tá? Se você gosta de um vídeo de pessoas que passam pano, de repórteres aí que ficam passando pano para as coisas erradas que acontecem no Corinthians, esse vídeo aqui também não é para você, tá? Aí você vai procurar em outros canais sobre a vitória aí do Osmar Stabile, porque aqui eu vou falar a verdade, tá, meu irmão? Então bora lá, bora falar de Corinthians. Fiel, vou falar sobre os pontos positivos do Osmar Stabile e os pontos negativos. Vou começar primeiro com os pontos negativos, tá bom? Lembrando que o resultado da votação foi uma vitória esmagadora do Osmar Stabile por 199 votos a favor do Stabile, 50 para o Antônio Roque Cittadini e 14 para o André Castro, que foi o candidato aí que eu achei mais interessante por suas ideias. Fiel, vamos iniciar aqui então sobre a entrevista coletiva do Osmar Stabile, que começou a entrevista muito bem e sempre foi a minha segunda opção. Quem não poderia ganhar realmente era o Antônio Roque Cittadini, tá? E tinha na primeira fileira membros das torcidas organizadas do Corinthians, que inclusive um que estava lá era o Alê, presidente da Gaviões da Fiel. E o Osmar Stabile estava indo muito bem até que o repórter fez a pergunta para ele, dizendo: Osmar, a torcida organizada do Corinthians estava com faixas de protesto lá fora, dizendo não à renovação e transparência, que não ia aceitar membros da renovação e transparência trabalhando na sua gestão, né? E o que você tem a dizer sobre isso? Tal? Ele falou, não tem problema, vai trabalhar a gente da renovação e transparência na sua gestão? E o presidente disse, olha, eu não posso dizer nem que sim nem que não. Se o cara for competente, o que tem? A gente está procurando pessoas competentes. Se o cara for da renovação e transparência, se for um cara competente, vai trabalhar sim, não tem problema nenhum não. Beleza, passou. Foi feito mais perguntas, até que foi passado para o próprio Alê fazer uma pergunta para ele. E não foi nenhuma pergunta, foi uma afirmação que eu aplaudi de pé. Presidente, só do senhor cogitar, só do senhor comentar, só do senhor pensar, não são exatamente com essas palavras, é o mesmo sentido, tá? Só do senhor comentar, pensar que pode ter pessoas da renovação e transparência trabalhando na sua gestão, para nós já é uma decepção gigante. Nós não vamos aceitar renovação e transparência, tá? Os protestos não vão cessar, vão ser protestos todos os dias a partir do momento que você colocar alguma pessoa da renovação e transparência no seu poder. Aí ele mudou totalmente o discurso dele. Olha, não, pode ficar tranquilo que não vão ser figurinhas carimbadas não, né? Ou ele quer dizer, olha, pode ficar tranquilo que renovação e transparência, se trabalhar alguém, não vai ser figurinhas carimbadas não. Alguém que estava lá e já saiu, tipo assim, não vai ser do Willian e Andrei Sanches que vai trabalhar lá não. Fiel, não interessa quem seja. Renovação e transparência não pode entrar no Corinthians mais. Se o cara for dessa chapa, ele não tem o direito de trabalhar no Corinthians por tudo que essa chapa fez mal para nós. É o primeiro ponto de partida aqui desse vídeo, tá? Porque o senhor Osmar Stabile firmou várias vezes na coletiva o fato do presidente não estar presente, que pode trabalhar sem. Deu exemplos que ele tem empresa em Manaus e que toda vez que tem um problema lá, ele não fica indo lá. Fiel, eu sempre fui a favor dele ter suas empresas para não precisar desviar dinheiro do Corinthians. Mas esse jeito que ele está pensando, esse jeito que ele está esboçando, praticamente ele está dizendo que não vai ficar lá. Tá? Primeira coisa. Segundo, todos os presidentes que o senhor Romeu Tuma Júnior apoiou, ganhou. Sabe por quê? O Romeu Tuma Júnior joga o piche aqui na mão e faz assim, ó, e os conselheiros vão lá comer na mão dele. Eles ficam lá comendo na mão do Romeu Tuma Júnior. Sempre foi assim. O Augusto Melo ganhou porque o Romeu Tuma Júnior apoiou o Augusto Melo no início. Depois eles brigaram, porque o Augusto Melo não é um cara arrojado, vamos dizer assim. Não estou defendendo. Tinha que sair do Corinthians sim. Mas é um cara que não aceita ali ficar sendo comandado. O Osmar Stabile, pelo que deu a entender, vou ser bem sincero, eu não tô nem aí. Tô nem aí se essas pessoas vão pensar o contrário de mim ou se você vai ser o contrário ao meu pensamento. Na minha opinião, o presidente do Corinthians hoje chama Romeu Tuma Júnior, não chama Osmar Stabile.
Porque quem vai comandar o Osmar Stabile chama Romeu Tuma Júnior. Foi ele que deu a eleição para o Osmar Stabile ganhar. Se o Romeu Tuma Júnior apoiasse o André Castro seria eleito. Se ele apoiasse o Antônio Roque Stadini, o Antônio Roque Stadini seria eleito. Se ele apoiasse lá um Zé Ninguém, o Zé Ninguém seria eleito. Todo mundo que o Romeu Tuma Júnior apoia ganha, porque ele é presidente do Conselho Deliberativo e ele tem o Conselho Deliberativo na palma da sua mão. O vice-presidente do Conselho Deliberativo foi eleito também pelo senhor Romeu Tuma Júnior, que é o Pantaleão, que eu acredito que é um bom profissional, tá? Ele estava no governo do Augusto Melo, o Augusto Melo mandou ele embora, o Romeu Tuma Júnior falou, não, você não vai embora não, vem cá, porque eles já estavam brigados. Chamou o cara para trabalhar e fez amizade com o cara, e quem ganhou? O Pantaleão, aí em primeiro lugar, sendo aí, né, o vice-presidente aí do Conselho Deliberativo. Então, fiel, tudo que o Romeu Tuma Júnior põe a mão no Corinthians, ganha. Qualquer candidato a presidente que ele apoiar, ganha. Por quê? A corjinha ali, né, vamos dizer assim, a corja que está ali no conselho, que nunca muda, eles todos apoiam o Romeu Tuma Júnior. Então quem que o Romeu Tuma Júnior falar para eles votar, eles vão votar. Não tem ideias próprias. Olha, eu gostei mais da proposta desse candidato, ou desse candidato eu vou votar nisso. Não, e aqui eu falo a verdade mesmo, irmão. Cara, é por isso que deve ter muitos youtubers por aí que me odeiam, né? Que fica comentando para inscrito aí que me odeia, né? Inclusive, um abraço para você, meu amigo, eu te adoro, tá? Inclusive, deve ser isso, né? Porque aqui a gente responde todos os comentários, porque aqui a gente não responde só membros, aqui a gente não responde só superchat, aqui a gente responde todo mundo em vídeo, hein? Imagina quando eu começar a fazer as lives. Então a gente incomoda muita gente. E a gente fala a verdade, a gente fala coisas que outras pessoas têm medo. Então, meu irmão, para mim, o Osmar Stabile hoje no Corinthians é um fantoche, comandado por Romeu Tuma Júnior, tá? Romeu Tuma Júnior vai ditar as regras. Fiel, isso funciona como se fosse uma prefeitura, tá? Já vou ser bem sincero para vocês. E é mesmo, tá, Fiel? E é mesmo. Não adianta, o Corinthians deve 2,5 bilhões de dívidas. De um clube que arrecada milhões. Isso tudo tá acontecendo no Corinthians por quê? Porque o clube gasta muito? O caralho, é porque o clube tá sendo roubado há muito e muito tempo já, tá? Não tô falando que o Romeu Tuma Júnior é ladrão, não é isso. O Osmar Stabile, muito menos. O Osmar Stabile não é corrupto, fiel. Mas é um fantoche na mão de pessoas que estão comandando o Corinthians hoje. Hoje a última palavra é do Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma Júnior manda e desmanda no Corinthians. Independente do que aconteça, ele manda e desmanda no Corinthians. É ele que elegeu o Osmar Stabile e ele que vai eleger o próximo presidente nas próximas eleições. Estamos falando aí de 300 conselheiros, que a maioria está com ele, tá, fiel? A maioria está com ele, tá? Foram 199 votos para o Osmar Stabile. Então, todo corintiano hoje, tá? Todo corintiano hoje, ele tem o dever, ele tem a obrigação como corintiano de verdade, apaixonado, em apoiar o Osmar Stabile. Porque se você torcer hoje, mesmo com tudo isso que eu tô falando, se você torcer hoje por Osmar Stabile ser um mau presidente para fundar o Corinthians, você está torcendo contra o seu clube. Você concorda comigo? Então hoje eu sou Osmar Stabile desde pequeno. Tomara que tudo isso que eu estou falando aqui caia por terra. Tomara que tudo isso que eu estou falando aqui, o Osmar Stabile cala minha boca e eu vou ser o cara mais feliz do mundo se ele calar minha boca. Se ele que tomar as rédeas, se ele que tomar as decisões, se ele que se impor, porque em poucos dias de trabalho ele fez um bom trabalho no Corinthians. E o Osmar Stabile tem muita empresa, ele não precisa desviar. Só que o meu medo não é o Osmar Stabile, o meu medo são as pessoas que colocaram o Osmar Stabile lá no poder. E a partir do momento que em entrevista coletiva ele fala que não tem problema nenhum de renovação e transparência trabalhar no seu governo, desde que a pessoa seja competente, ali, meu amigo, ele já entregou, porque ele não mente, ele não sabe mentir. Não, cara, que esquece renovação e transparência. Ele é verdadeiro, ele não sabe mentir. Ele falou da dívida do Corinthians do Transfer Bank, não é 33, é 40 milhões. Inclusive, eu trouxe informação para vocês aqui que não tinha resposta do Santos Laguna, que o próprio Osmar Stabile revelou que hoje essas contas estão na FIFA, a FIFA que está vendo, a FIFA aí, o Corinthians está negociando hoje direto com a FIFA, para a FIFA tentar convencer o Santos Laguna sobre a proposta do Corinthians de 70% do valor, e muitas pessoas dizendo que vem em outros canais que odeiam a gente aqui, não sei o motivo, mas muitas pessoas dizendo em outros canais o seguinte, o Santos Laguna recusou a proposta do Corinthians. O Corinthians, se quiser agora, tem que pagar o valor integral. Eu falei, gente, não recusou.
Calma que eu não tenho proposta que o Santos Laguna recusou, tá? Não sabia que estava na FIFA, tá? Não sabia que estava na FIFA, mas eu tinha certeza que não tinha recusado. Falei, gente, não recusou, vamos esperar. E muitos canais dando aí que o Santos Laguna recusou, inclusive de jornalistas famosos, picaretas. Olha, o Santos Laguna recusou, Corinthians vai ter que pagar 100%. Eu falei aqui, não recusou. Não recusou a proposta. Estão esperando a proposta para ver, esperando as eleições principalmente para ver qual que será o melhor para o Corinthians, a melhor decisão, tá? Porque hoje é um presidente que negocia, amanhã pode ser outro. Então eles estão esperando, eles não recusaram a proposta e o Osmar Stabile revelou que está na FIFA e são 40 milhões de reais, tá? Então aqui a gente está no caminho certo, aqui a gente trabalha certo, tá, fiel? A gente tem as nossas informações. Então, o Osmar Stabile é um cara que sabe falar a verdade, ele não sabe mentir. E foi onde o Ale perguntou, o repórter perguntou lá, que eu comentei com vocês na entrevista coletiva, e ele disse, não, se o cara for competente, não interessa a renovação e transparência. Ele não disse interessa, mas com as minhas palavras é o mesmo sentido. Se o cara for competente e for da renovação e transparência, não tem nada a ver. O importante é o cara ser competente, né? Aí foi o que o Ale arrepiou lá e falou, cara, se você colocar alguém da renovação e transparência, a gente vai fazer protestos aqui sem cessar. Vai ser todos os dias, porque a gente não quer esse povo. Só que as pessoas não entendem, fiel, que quando uma pessoa está na presidência e é manipulada ou tem o rabo preso com outra, porque foi ela que colocou ele lá, porque sem essa pessoa ele não era presidente, tem muitas formas de você ajudar a renovação e transparência. Até porque o cara que elegeu o senhor Osmar Stabile disse com todas as palavras aqui, cara, como que a gente expulsa na última coletiva dele, né? Sem ser essa agora, que não foi nem coletiva, ele deu apenas ali... falou o resultado das eleições. Ele disse lá na última coletiva dele, cara, como é que a gente pode voltar antes da segunda votação de impeachment? Como é que a gente pode pensar em voltar ao Augusto Melo e expulsar o cara que construiu o estádio? Então ele apoia essa porcaria de Andrei Sanches, essa porcaria de Duílio Monteiro Alves. O Romeu Tuma Júnior apoia Duílio e Andrei Sanches. Ele mesmo disse que, gente, como que a gente vai expulsar o cara que construiu o estádio para nós? Então ele tá falando do Andrei Sanches, porque foi o Andrei Sanches que construiu um estádio num valor, depois estava valendo 3, 4 vezes mais. Então esse cara que apoia o Andrei Sanches é o mesmo cara que colocou o Osmar Stabile na presidência. Porque os conselheiros do Corinthians não têm voz própria, eles não pensam por si, eles são ali robôs artificiais, comem na mão do Romeu Tuma Júnior. Olha, a gente vai apoiar o Osmar Stabile, todo mundo vota. Ó, a gente vai apoiar o fulano, todo mundo vota. Então é ele ali falando por 300 conselheiros, não totais 300, né? Porque se todos os 300 votar também fica muito na cara, né? Aí um pouquinho votou no Romeu Tuma Júnior e deu 14 votos para o André Castro. E não tô falando isso porque eu tô bravo que o André Castro perdeu, não. Eu acho que o Corinthians jogou uma proposta linda, uma proposta bonita de tirar o time do buraco no lixo, tá? Eu acho isso, mas não vou ficar falando sobre o André Castro, já perdeu. E nós já sabíamos o resultado que seria o Osmar Stabile. E eu nem estaria falando isso aqui se não fosse esse santo repórter, porque a maioria fala em canais, que nos canais delas são os maiorais, mas chega lá na entrevista coletiva, na hora de falar o beabá mesmo, de pressionar o cara, de pôr o cara no canto, para ver como é que funcionam as coisas, os caras ficam omissos, os caras ficam quietinhos, os caras fazem pergunta, será que, Osmar Stabile, será que você, como que vai ser a sua campanha, como você vai administrar as dívidas do Corinthians? Você pergunta, irmão. Você pergunta? Você tinha que perguntar lá para ele, falar, senhor Osmar Stabile, o Augusto Melo esteve no Corinthians há muito, muito tempo. Aconteceu tudo que soube trabalhar, mas chegou algum momento que ele não soube trabalhar mais e o Corinthians aumentou suas dívidas, deu o que deu, o Corinthians em páginas policiais. O senhor, como vice-presidente do Corinthians, em nenhum momento você percebeu as coisas que estavam acontecendo? Por que na época que o Augusto Melo estava como presidente, o senhor não foi omisso? O senhor foi omisso? Por que o senhor não foi contra? Por que você não se manifestou? Você, como vice-presidente, você não pode se inteirar sobre os assuntos que estão acontecendo no Corinthians? Você quer me dizer que você não estava sabendo de nada que estava acontecendo? E você sabe qual é a resposta? Realmente ele não sabia de nada. Realmente ele não sabia de nada que estava acontecendo. Mas isso é culpa dele, porque ele não procurou se inteirar como vice-presidente. Ele, como vice-presidente, deveria se inteirar. O que está acontecendo no clube que eu sou vice-presidente? Então ele foi totalmente omisso e vai ser omisso com o Romeu Tuma Júnior. E o que eu vou te surpreender vai ser o que eu vou te falar agora, meu irmão. Vai ser o que eu vou te falar agora para você. Todos nós corintianos, eu penso assim, temos hoje a obrigação, tá, de acreditar no trabalho dele. Porque se você for contra o Osmar Stabile hoje, você está indo contra o Corinthians.
Fica meio esquisito essa colocação, mas é a verdade. Então eu vou torcer aqui com toda a minha fé possível para que tudo que eu esteja falando aqui, o Osmar Stabile cale minha boca, que ele prova o contrário, que ele não deixa o Romeu Tuma Júnior mandar, que ele faça um trabalho seguro, que ele coloque o Corinthians nos eixos, porque ele, em poucos dias de trabalho ele soube trabalhar. Renovou com o Roberto até 2030, o Mateuzinho foi pago na gestão dele, apesar que foi através da fiadora, mas foi pago na gestão dele. O contrato da Nike foi renovado na gestão dele por um valor gigante, está trabalhando bem as questões do transfer ban. Em pouco tempo de trabalho ele está sabendo trabalhar, mas agora ele é o presidente permanente. Agora que a gente vai ver o que vai acontecer no Corinthians, tá? Contratos chegando, a gente precisa passar tudo a limpo pro torcedor, o que está sendo gasto, o que está sendo pago. Se a FIFA dizer não, olha, não, o Santos Laguna não quer aceitar, a gente não vai se intrometer, cara, você tem que pagar os 40 milhões. Tem que pagar os 40 milhões. Cadê o dinheiro do Cauê Furquim? Cadê o adiantamento da Nike? O adiantamento da LFU? A patrocinadora Master deixou aí pro Corinthians a situação de eu vou ajudar no que precisar. Lógico que não são com fortunas, mas vai ajudar no que precisar. Então a gente quer saber de onde está entrando esse dinheiro, meu irmão. De onde está entrando. E não se enganem. Tem muitas formas de ajudar a renovação e transparência, tá? Muitas formas. O cara não precisa estar no Corinthians para estar trabalhando. Vocês querem um exemplo? O Emerson Piovesan, que é hoje diretor financeiro do Corinthians, na realidade ele é um laranja que está lá. Porque quem é o diretor financeiro do Corinthians é o Rosalá Santoro, que inclusive eu adoro o Rosalá Santoro, e ele só não está lá no Corinthians, porque quando você manda um cara embora, você tem que esperar no mínimo 6 meses para o cara poder retornar. Ele não pode você mandar embora o cara pedir conta no dia, você mandar o cara embora no dia e ele voltar uma semana depois. Então o Rosalá Santoro que dá as cartas no setor financeiro do Corinthians. Isso pode acontecer com um membro da Renovação e Transparência e a gente não vai nem ficar sabendo. Tá? Andrei Sanches, um exemplo, tá falando? Tô falando que vai acontecer. Andrei Sanches, do Willian, olha, vocês não podem ir lá trabalhar no clube, porque tem um contexto com a torcida lá que não é favorável a vocês, então você trabalha home office na sua casa e a gente te paga um salário tanto. A gente vai ficar sabendo. O Romeu Tuma Júnior, eu estou errado o que tá falando? O Romeu Tuma Júnior apoia o Andrei Sanches ou não? Ou eu estou errado? Romeu Tuma Júnior não disse que como que a gente vai expulsar o cara que construiu o estádio no Corinthians? Ele disse isso ou não? Se ele disse isso, ele apoia o Andrés ou não? E quem ganhou foi o cara que o Romeu Tuma Júnior apoiou. Aliás, quem ganha a eleição no Corinthians é que o Romeu Tuma Júnior ganha. É impressionante. Parabéns para ele, tá? Então, Augusto Melo ganhou, foi porque ele apoiou, depois que eles brigaram. Andrei Sanches, agora o Stabile. E nas próximas eleições, provavelmente vai ganhar quem ele apoiar. Então é isso, fiel. É um desabafo que eu faço aqui para vocês. Mas nós, depois de tudo isso que eu disse para vocês, temos aqui, você que está me ouvindo aqui falar, você tem que acreditar que o Osmar Stabile vai calar minha boca, tá? A gente tem que torcer pro Osmar Stabile fazer uma baita campanha. Porque se hoje eu tô falando o que eu penso, a partir da manhã eu sou Osmar Stabile desde pequeno. Porque se eu ficar criticando aqui todos os dias o Osmar Stabile, eu tô criticando o Corinthians, porque hoje ele é o presidente do Corinthians. Então ele tá zerado, o Osmar Stabile. Ele não tem culpa até agora no cartório, tá? Ele tá zerado no Corinthians. Fez algumas boas ações no timão, tá? Como eu disse pra vocês, do Roberto, do Mateuzinho, da Nike, tá zerado. Agora, a partir do momento que ele começar a errar, eu vou criticar. Todos nós temos o direito de criticar. A partir do momento que ele começar a acertar, eu vou elogiar. É assim que funciona, tá? Mas pelo menos eu quis expor meu pensamento, o que eu penso sobre isso, sobre o Corinthians, e quero o seu comentário. Por favor, comentem, filho. Comentem. Corintianeiro, você tá certo? Corintianeiro, você tá errado? Corintianeiro, você é louco? Comentem aí porque eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E eu sou louco, louco mesmo, fiel. Aqui é Corinthians, aqui é mais um bando de loucos, tá bom? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e vai Corinthians!